Amados irmãos, como os irmãos já estavam sabendo, nós estamos trabalhando o livro de Tiago, a epístola, e o capítulo 2, especificamente a partir do versículo de número 14, ele fala que a fé sem obras para nada aproveita. E muitos irmãos podem ficar achando que há uma contradição na Bíblia. Por quê? Como ele está dizendo aqui que as obras também são relevantes, sendo que o apóstolo Paulo, ele nos ensina que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, Tiago está dizendo que as obras também são relevantes. Então alguém poderia achar que aqui há alguma contradição, e não há, meus irmãos. Vamos primeiro entender que resposta que Tiago está dando a que pergunta. Ele inicia no versículo 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Ele vai responder a essa pergunta. Qual pergunta? Ora, a pessoa fala que tem fé, mas para os homens, ele tem que ver a materialização dessa fé. Deus não precisa disso, irmãos. Para Deus, ele sabe, ele conhece o seu coração, mas os homens não conhecem. Os homens precisam ver para crer, mas Deus não precisa ver a sua obra. Ele basta ver o seu ato de fé. Então, qual é a perspectiva de Tiago? Não é a mesma perspectiva de Paulo. Tiago está dizendo, está respondendo a pergunta que ele faz no versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então ele está fazendo uma série de indagações, de perguntas. Tá bom, o irmão está com fome, o irmão vai em paz, mas ele está com fome. Então ele está questionando uma crença que não produz fruto. O irmão está precisando de uma ajuda, tá bom, irmão, vou orar por você, mas ele precisa, há uma necessidade. Então ele está questionando esse tipo de procedimento. Eles falam, olha aqui, mas essa é uma fé morta, porque você fala que tem fé, mas essa fé não gesta nenhum fruto. Então, esse é o questionamento de Tiago. Deixa eu te dizer uma coisa, Tiago escreveu essa epístola posteriormente às epístolas de Paulo, mas eles não tinham contato. Tiago é um pastor de judeus, Tiago é o pastor da circuncisão. Paulo está lá em Roma, quando ele escreve aos Romanos, ou quando ele escreve aos Efésios, é um outro local. Então tem gente que pensa que Tiago está querendo contrapor a justificação pela fé à doutrina que Paulo está ensinando, em Romanos, por exemplo. Não, até porque é bem possível, provavelmente, ele nem teve conhecimento dos ensinamentos de Paulo, devido à dificuldade de comunicação da época. Não é que nem hoje, que você tem aí os meios de comunicação imediatos. Não. Então, quando Tiago está escrevendo isso, está dentro de uma perspectiva daquela comunidade cristã lá na Judéia. E ele está questionando, sim, irmãos, vocês falam que tem fé, mas eu não vejo o fruto. E ele continua, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé
e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Não dá para mostrar. Como que eu vou mostrar? Eu tenho fé. Sim, mas é uma fé o quê? Um confessional apenas? Então, qual é a materialização dessa fé? Aí ele diz, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, ele está trabalhando uma ideia muito importante, que quando eu falo que eu tenho fé, eu tenho que materializar essa fé. Olha só o que o Senhor Jesus diz, quem crer vai materializar isso se batizando. Você não creu? Você não morreu para o mundo e para o pecado? Qual é a obra? O batismo. Está vendo que eu materializo então a minha fé, a hora que eu estou me batizando, então para quem está acompanhando, eu estou declarando que eu aceitei a Cristo, sou testemunha de Cristo, morri para o mundo, estou sendo sepultado. Então quem crer e for batizado, mas a salvação tem a ver com o ato de fé. E quem não crer é que será condenado, não é quem não crer e não for batizado. Por exemplo, como que aquele ladrão na cruz, ex-ladrão, porque ele creu em Cristo, como que ele seria batizado? Ele estava na cruz. Então, mas ele creu e foi salvo. Então, a salvação é um ato de fé. Mas se você tem condições de materializar a sua fé, é muito importante você fazer isso. Principalmente para as pessoas que estão ao seu lado. Então, quando a pessoa diz que crê, mas a gente não vê o fruto, fica um ponto de interrogação. Isso numa perspectiva. Agora, olha que interessante. Quando a pessoa crê, recebe a salvação, não tem jeito dele não produzir bom fruto. Vai produzir. Vai fazer boas obras. É natural. Mas ele não está fazendo boas obras para ser salvo. Ele está fazendo boas obras por ser salvo. Porque ele já creu. E aí ele produz as boas obras. Então, olha a diferença. O problema do mundo é que ele quer fazer boas obras para ser salvo. E a Bíblia propõe fazer boas obras por ser salvo. Então eu não vou fazer boas obras para garantir a minha salvação, porque a minha salvação está na minha fé, nos méritos exclusivos conquistados pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas a hora que eu recebi esse perdão, gesta em mim um gozo de materializar essa fé. Então eu gero fruto. Então eu faço boas obras por ser salvo, não para ser salvo. Não. Essa é uma questão extremamente relevante. Então ele está dizendo que a fé sem obras é morta, em uma perspectiva bastante humana. Ele vai citar Abraão. Só que ele cita o Abraão do capítulo 22 de Gênesis. Olha só o que ele fala a respeito de Abraão. Porventura Abraão, nosso pai, versículo 21. Olha só o que ele diz. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Mas aí é o que? É Gênesis 22. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 22. Olha só o que diz Gênesis capítulo 22. No capítulo 22, nós encontramos o quê? Encontramos Abraão levando o seu filho para o sacrifício. Está aqui, Deus manda Abraão sacrificar seu filho Isaque. Está aqui no capítulo 22. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, e oferece-o em holocausto, sob uma das montanhas que eu te direi. Versículo 3, apenas a primeira parte. Então se levantou Abraão pela madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo os seus servos e foi. Quer dizer, ele vai materializar a fé. Ele creu.
A prova de que ele creu é que ele levanta de madrugada e vai sacrificar o seu filho. Essa é uma perspectiva de Tiago, quando ele está justificando por que a minha fé tem que ser materializada. Então ele vai citar Abraão no capítulo 22. Paulo, no capítulo 4 da carta dele aos Romanos. Abra aí sua Bíblia, aos Romanos. Capítulo 4. Romanos capítulo 4. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Abraão, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Tiago cita isso também. Só que Tiago está numa perspectiva de Abraão no capítulo 22, e Paulo no capítulo 15, 7 capítulos antes. E qual é a perspectiva de Gênesis no capítulo 15? Vamos lá para Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15, do livro de Gênesis. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui no capítulo 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Disse-lhe: assim será a sua semente. Olha o versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Aqui não houve a materialização da obra. Não houve. Por quê? Porque é o relacionamento de Abraão diretamente com Deus. Deus não precisa ver a sua boa obra, porque Deus entende o seu coração. Então, o ato de fé, na minha relação com Deus, está tudo resolvido. Não preciso fazer nenhuma obra, porque Deus sabe que eu criei. Mas em relação à lei, ou em relação aos homens, se eu não realizar uma obra, Ele não pode contemplar o meu ato de fé. O que Tiago está falando? Irmão, se o irmão lá tiver necessidade, é uma relação horizontal. A perspectiva de Tiago está na relação horizontal. É eu e o meu semelhante. O homem precisa ver a materialização da sua fé. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Relação horizontal entre homens. Aqui Paulo está mostrando a relação vertical. Eu e Deus. Eu não preciso mostrar para Deus as obras, porque Deus conhece o meu coração. Ele sabe se eu criei ou não criei. Ele não precisa disso. Então a relação que Paulo está falando de fé, difere da pergunta e dos questionamentos de Tiago. Então não há contradição, há perspectivas diferentes. Uma numa verticalidade e outra numa horizontalidade, que é totalmente diferente. Então, meus irmãos, Paulo vai além disso. Quer ver um outro ato interessante? Ele vai falar, de novo, vamos voltar para Romanos capítulo 4. Novamente, Romanos capítulo 4. Paulo vai dizer
aqui a partir do versículo de número 9. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Paulo está contrapondo a lei mosaica, o selo do judaísmo, porque para os judeus até hoje, se você não for circuncidado, você não faz parte da aliança abraâmica. Então a circuncisão é tão poderosa na cultura judaica, que os judeus quebravam o sábado para poder circuncidar. E olha que a circuncisão não faz parte dos 10 mandamentos, mas o sábado é o 4º mandamento. Mas o sábado é inferior à circuncisão. Se você ler o capítulo 8 do Evangelho, capítulo 7 do Evangelho de João, o Senhor Jesus cura uma pessoa no sábado. E aí ele diz exatamente isso. Vamos ler, abre a sua Bíblia, para você entender a força. Capítulo 7 do Evangelho de João, olha o versículo de número 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, espera um pouquinho, está quebrando o sábado, está quebrando um dos 10 mandamentos. Mas acontece que o sábado é cerimonial, sábado não tem elemento moral, porque se o sábado fosse um elemento moral que nem os outros 9 mandamentos do decálogo, jamais ele poderia ser quebrado. Por exemplo, não adulterarás, é um mandamento moral, não tem concessão, não pode ser quebrado. Então você tem 9 mandamentos no decálogo que são morais, e não há concessão e não pode ser quebrado. Mas tem o sábado, que é quebrado. Até hoje, se um judeu nascer e o 8º dia, que é o dia de fazer a circuncisão, cair no sabate, cair no sábado, o sábado será quebrado, porque a circuncisão, que é um ritual, é superior ao ritual do sabate. Olha só, e agora Paulo está dizendo, escuta, Abraão foi circuncidado pela lei mosaica? Foi justificado pela lei? Não, porque quando Deus chamou Abraão estava na Mesopotâmia, atual Iraque. Abraão era o quê? Um gentil. Abraão não era circuncidado. E Deus apareceu a Abraão. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. No discurso de Estevão. Atos. Capítulo 7. Estevão diz, e disse o sumo sacerdote, porventura é tudo isso assim? E ele disse, Estevão, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Abraão era um caldeu, um homem da Mesopotâmia, um mesopotâmico, não era circuncidado
e Deus apareceu para ele. E ele creu. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, que nós vamos encontrar a segunda chamada que Deus faz ao patriarca Abraão, antes de ser circuncidado. Como Paulo está dizendo no capítulo 4 de Romanos, olha o que diz no capítulo 12 do livro de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, olhe o versículo de número 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai. Olha, ele tinha quanto? 75 anos quando saiu da onde? Não é da Mesopotâmia. Aqui ele já estava em Harã. Então Abraão teve a sua primeira chamada quando morava lá na Mesopotâmia. Foi até Harã. Quando seu pai Terá morreu em Harã, ele foi para a terra de Canaã. Mas ele não era circuncidado. Quando que Abraão circuncidou? Capítulo 17 do livro de Gênesis. Olha aí no capítulo 17, versículo de número 24. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Portanto, Abraão creu como sendo incircunciso. E os judeus achavam que a circuncisão era o máximo. Mas Abraão creu, não era nem circuncidado. Quando ele foi circuncidar, quando ele tinha 99 anos. É isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 4. Só que em Romanos capítulo 4, Paulo está mostrando uma perspectiva que as obras da lei não justificam o homem. Que as obras da lei não podem salvar o homem. Essa é a perspectiva de Paulo em Romanos capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. Não existia a lei de Moisés. Não existia a lei. Então ele não tem lógica a ideia dele querer ser justificado pelas obras. Nem existia a lei mosaica. Mas Paulo está aqui falando sobre a questão da lei. E ele vai dizer claramente que Abraão creu sem fazer nenhuma obra. Porque é um relacionamento vertical. É um relacionamento entre ele e Deus. Então, são perspectivas diferentes. Não há nenhuma contradição. O que há são perspectivas diferentes. Os teólogos reformados, eles dizem que o que ocorre, porque esse foi um debate que aconteceu na Reforma Protestante, irmãos. A partir de 1517, quando Martinho Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg, no que é hoje a Alemanha, as suas 95 teses, a maioria delas condenando a venda de salvação, venda de indulgências, porque naquele momento a Igreja Católica estava construindo a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro é de uma riqueza assustadora. Quem teve a oportunidade de visitar a Itália e visitou o Vaticano e entrou lá na Catedral de São Pedro, é uma coisa apoteótica. Obras de artes assustadora, a beleza daquela obra. Mas para fazer tudo aquilo, precisou tirar dinheiro do povo. E arrancava dinheiro do povo. O John Tetzel, na Alemanha, apelava
para que as pessoas jogassem as moedas na sua arca, e ele dizia: quando há essa moedinha que você lança tilintar aqui, a alma do seu ente querido zarpa direto do purgatório para o paraíso. Ele vendia salvação, ele dava certificado de salvação. O Papa Júlio vendia salvação. Está na história, há documentos para poder construir aquela linda Basílica de São Pedro, que hoje e na época ultrapassou a Catedral de Santa Sofia, na atual cidade de Istambul, antiga Constantinopla, que era a maior cúpula suspensa e a maior igreja cristã do mundo. A Basílica de São Pedro superou a Catedral de Santa Sofia, a Hagia Sofia, que por aproximadamente 1000 anos foi a catedral mais alta e mais bela do mundo. A Catedral de São Pedro superou, mas a que custo? Vendendo salvação, arrancando dinheiro da população. Lutero se levantou contra isso. E Lutero se levantou porque ele leu a carta de Paulo aos Romanos. Em Romanos diz: mas o justo viverá da fé, louvado seja o nome do Senhor. Não ia ser através de obra, de sacrifício, de compra de indulgência, de compra de salvação, não, mas pelos méritos de Jesus Cristo, pelo sangue da nova aliança, pela fé no Cordeiro de Deus, como Paulo prega em Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, louvado seja o nome do Senhor. Então Lutero se levantou contra a venda de salvação, venda de coisas santas. Mas o fato dele falar que a salvação era pela fé, fez com que os católicos, teólogos católicos, tentassem dar uma resposta contra Lutero. Qual foi a resposta? O livro de Tiago. Então, para contrapor a salvação pela fé, os católicos ressuscitaram a epístola de Tiago. Não, aqui tem que ser obras também, mas eles tiraram do contexto. E aí dava uma ideia de contradição. Lutero falando que a salvação é pela fé, com base nas epístolas paulinas, e os católicos contrapondo isso, utilizando a epístola de Tiago. O Lutero, que também, acho que não orava muito, deu uma resposta amarga. Disse que a epístola de Tiago era uma epístola de palha. Errou feio. E reconheceu o erro. Porque eu já vi muitos sites católicos dizendo: os protestantes ficam falando aí, mas o Tiago queria tirar do cânon a epístola. Aliás, o Lutero queria tirar do cânon a epístola de Tiago. É verdade. Lutero também não entendeu, achou que realmente Tiago estava contrapondo o que Paulo disse, e não estava. Mas no final ele percebeu o erro e reconheceu que a epístola de Tiago é inspirada pelo Espírito Santo e tem um aspecto diferente do que Paulo estava falando sobre a salvação pela fé. Mas ele só percebeu isso no final. E os inimigos do protestantismo hoje pegam só um lado, não mostra o fim da história. Isso é desonestidade intelectual. Mas enfim. Paulo, então, não está contrapondo a Tiago, porque Paulo provavelmente nem leu a carta de Tiago. Tiago não está contrapondo Paulo, porque provavelmente Tiago nem conhecia essa epístola aos Romanos. O que nós temos são perspectivas diferentes. A causa principal é fé, a consequência as obras. Então, quando Tiago está falando, ele está falando para responder à pergunta inicial. Vamos voltar lá então para a pergunta inicial. Qual é a pergunta inicial? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão, olha aqui, o problema dele é um problema social, é um problema vertical, é um problema entre relacionamento
da comunidade cristã da Judéia. E se o irmão ou a irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, bom, o que isso aqui tem a ver com a fé salvífica? O que tem a ver uma coisa? Fé salvífica é quando você tem fé no sacrifício de Jesus. Não tem nada a ver com o irmão que está tendo fome, está tendo falta. Tem o aspecto do amor. Mas há uma diferença de fé no sacrifício expiatório do Calvário e eu entregando cesta básica para o irmão, porque eu não preciso ser crente para fazer essa caridade. Eu não preciso ter tido uma experiência com o Senhor Jesus para entregar uma roupa para o pobre. Eu não preciso ter um monte de gente que faz isso e nem conhece o Senhor Jesus. Então há uma diferença abissal entre o que Tiago está falando e o que nós vemos nas epístolas paulinas sobre a salvação, a fé salvífica, que é o meu relacionamento vertical com Deus e não horizontal. Mas ele está questionando na perspectiva horizontal. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta, porque ele não vê. Aí ele cita algo interessante, ele fala, o diabo também crê. O diabo inclusive estremece, mas cadê as obras? Ele não faz obras boas, ele até crê, mas as obras dele é más, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele continua então, citando Abraão, e depois ele cita Raabe. Raabe creu, então o que ela fez? Escondeu os espias. Então essa epístola é fundamental para a minha vida, porque eu tenho que crer, mas essa minha fé tem que gestar boas obras. Eu creio e a minha fé gera em mim fruto. O que Jesus disse sobre fruto? O que Jesus disse? Como que a gente conhece uma árvore? Como que a gente conhece? Pelos frutos conhecereis a árvore. Não tem jeito de você ir num pé de figo e querer colher tâmaras. Não tem jeito você ir num pé, numa videira, num pé de uva e querer colher tomates. Não tem jeito. Então, não tem jeito de uma árvore boa dar maus frutos. Então, pelos frutos se conhece uma árvore. Então, quando eu exerço fé em Cristo, eu gero boas obras. Mas as boas obras não são para minha salvação, são porque eu já sou salvo. Então, a pessoa aceita Jesus, é salvo. Então, ele faz uma boa obra, que é o batismo, por exemplo. Então, a pessoa aceitou Jesus, é salvo. Mas ele vai semear na obra de Deus, na contribuição, nas ajudas, na assistência, etc. Tiago está falando de assistência social, irmãos. Está falando de roupa para quem está nu. Está falando de comida para quem está passando fome. Tiago está falando de assistência social. Portanto, é um relacionamento vertical. A causa principal é a fé. A obra é a consequência dessa fé. Então, quando eu vejo as pessoas praticando boas obras, porque são salvas, eu glorifico a Deus. Mas quando você vê uma pessoa fazendo boas obras para ser salva, nós precisamos ensinar a palavra de Deus para ela. Então, as boas obras não são para ser salvo. As boas obras são consequências da salvação. Então tem que ficar claro isso. Portanto, o ensinamento de Tiago não contradiz o ensinamento de Paulo. O ensinamento de Paulo não contradiz o que Tiago fala no capítulo 2. Porque são perspectivas diferentes. Mas a ideia principal de tudo isso é a mesma. Não tem jeito de você dizer que crer se não houver fruto nessa árvore. Crê, mas eu não vejo. A pessoa fala que crê, mas continua sendo um péssimo marido. A pessoa diz que crê, mas continua sendo um péssimo pai. A pessoa diz que crê, mas continua sendo uma péssima esposa. A pessoa diz que crê, mas continua... Irmão, aí não dá. Aí não dá. Que fé é essa? Que crença é essa? Só se for uma crença apenas confessional.
Tem um monte de gente aí que diz que crê em Deus, mas vive uma vida toda atrapalhada. Então é este o questionamento quando se refere na perspectiva de Tiago. Eu vou mostrar para você que eu creio no Senhor, gestando, gerando, produzindo fruto, boas obras. Mas porque eu sou salvo, glória a Deus, nunca para ser salvo. Na perspectiva vertical, Deus conhece o seu coração. Basta você crer. Você não precisa fazer média para Deus. Sabe? Eu vou fazer uma obrinha para Deus para ver que eu creio mesmo. Até parece, né, irmão? Vou fazer alguma coisinha. Olha que fraquezinha. Que é isso, meu irmão? Deus conhece o seu coração. Ele sabe se você creu de verdade. Mas para os homens, só se eles verem a obra, para eles poderem glorificar a Deus. E Deus continua abençoando os irmãos. Que a nossa fé se fortaleça nas Escrituras. Leia mais a Bíblia, meu irmão. Crente da Assembleia de Deus é crente que lê a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia te santifica. A Bíblia te fortalece. A Bíblia te dá esperança. O Senhor Jesus diz: santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. Então leia a Bíblia. Dê um espaço, todo dia, nem se for um versículo, nem se for um pequeno salmo, leia, que o Salmo 119 seja uma verdade no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, glória a Deus. Então, abra o coração para a palavra, tenha prazer em participar de culto de ensino da palavra, da escola bíblica dominical, se esforce para estar na escola bíblica dominical, para que você tenha sempre a palavra no coração. Ore, todo dia, busque o Senhor, peça para o Senhor graça, peça para o Senhor o revestimento do poder. Você precisa ser cheio, cheia do Espírito Santo. Peça para o Senhor te batizar no Espírito Santo. Peça para o Senhor Jesus te dar o revestimento de poder, para você ser testemunha, para você ser uma bênção onde quer que você esteja. Se você ler a Bíblia, se você orar, se você for batizado no Espírito Santo, for revestido do poder, você vai produzir muitos frutos. O nome do Senhor será glorificado. Todos verão a sua fé materializada em obras que glorificam o nome do Senhor. Deus continua abençoando as nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai Santo, Deus eterno, no nome do Senhor Jesus, abençoa cada vida, cada pessoa, Senhor, que abriu o coração e acolheu a tua divina palavra. Gesta em nós fé, confiança, desperta em nós o desejo de estudar a palavra, de orar, de buscar o poder pentecostal, a promessa do Pai. Senhor, abençoa cada vida, cada família, cada pessoa que acolhe nessa noite a tua palavra, que a tua boa mão permaneça sobre nós. Assim nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém.